não é muito visto pela batida, mas pela consciência que a música transporta. O indivíduo do hardcore, normalmente é um indivíduo que tem um discurso radical, que impõe as suas frases de forma radical alto. Muitos deles são políticos, outros não. Por exemplo, a Fox Brown, que tinha um discurso muito de sexo, de forma radical, era considerada também hardcore. Mas também tinha outros rappers com uma visão política, que também eram hardcore. Mas os dois tinham formas radicais de introduzir as suas mensagens. O gangsta rap tem uma visão muito de rua, de uma realidade muito trazida da rua. E vê bem, nós falamos muito do horrorcore. Um dos grandes elementos do horrorcore era também considerado o gangsta rap, que é o Ghetto Boy. Os Ghetto Boy eram também considerados horrorcore, mas ele era um gangsta rap e como subgênero horrorcore, né? Também tem essa definição. Mas agora, quando as pessoas falam muito de underground como um subgênero dentro do rap, eu acho muito estranho. Porque bem, a palavra underground, ela é imposta na arte e não só no rap. Porque há artistas, há escritores que são considerados underground. Há indivíduos que são pintores, que são considerados underground. Há indivíduos da moda, estilistas da moda, que são considerados underground. Vê bem, underground e mainstream são apenas divisões de mercado. Mainstream é o artista que atingiu o top, que atingiu as massas, que é conhecido acima de tudo. Muitos deles nem são independentes, tá a ver? Pertencem, se calhar, a grandes editoras e outras cenas mais. O underground é simplesmente o artista que ainda não atingiu as massas. Calma, que deixa-me ver se percebi, para também não poder passar essa informação bem rápido. Bruta. Já temos coisas. Quando eu uso o termo underground e mainstream, né? Underground e mainstream, eu estou a utilizar delimitadores, né? Ok. Eu não estou a falar do rap, na verdade. É arte. Ok, então pode existir um jornalista mainstream. Pode existir um futebolista mainstream e um futebolista do underground. Né? Exatamente isso. Agora, quando vamos para o rap, na verdade, vê bem, a palavra... não há uma transformação, não há um empréstimo. Não, o que é que acontece? Nós, acima de tudo, como consequência, né, por causa dos temas e por causa da sociedade em que nós vivíamos, vou fazer um recuo. Nos anos 60, quando surgiu essa ideia do underground, foi uma cena de teimosia. O que é um artista underground? Um artista underground é o artista que não segue a tendência imposta pelo mercado. E como consequência, né, como ele não segue essa tendência, como consequência, ele fica desconhecido. Não atinge as massas como um indivíduo que segue as tendências do mercado. E nos anos 60 teve essa ideia, a ideia de não seguir aquilo que o mercado impõe, aquilo que as grandes indústrias musicais dizem que tu tens que cantar. E como consequência, a maior parte dos artistas eram independentes. Okay. Porque não estavam dentro das grandes labels, então eram independentes, tratavam das próprias, da própria carreira. A consequência de fazermos isso é nós continuamos de uma forma ou de outra no anonimato. Também, vamos agora estender aqui a conversa para o Delvo Sulfúrico Break. Vamos lá. Só para dizer que concordam com o Menel? Não, é difícil discordar com o contabilista. Nesse quesito é difícil. Deixa só continuar. Eu já estou mesmo aqui com a palavra já sair. Não é? A palavra mainstream é popular, as pessoas sabem, isso significa correnteza, comum, fluir, é massa popular, comum. O mainstream é aquilo que é comum, é aquilo que os massas mídias podem passar. É aquele indivíduo que, do ponto de vista social, expõe-se, todo mundo conhece, de fácil acesso, todos podem consumir. E depois tem aqui um termo que se associa para facilitar, fama, é famoso. A partir do momento que o indivíduo torna-se famoso, o seu trabalho, a sua obra é conhecida. O underground é aquele indivíduo que não é famoso, não é conhecido, a sua informação não chegou a ser popularizada, não é comum. Esse é o underground, não importa quem seja, quem for que seja, qualquer um pode ser mainstream ou underground. Por exemplo, o MCK hoje em dia é mainstream.
já foi underground, Kid MC foi mainstream, Isso já não foi quer dizer que não underground. são bons artistas. Não, Ou que não são Yeah. rappers conscientes, porque Yeah, é um detalhe que eu vou querer depois Isso tocar. não é uma questão ideológica, é uma questão social, é uma questão de exposição, é uma questão dos órgãos de comunicação, não é? Passarem a música desses indivíduos, os rostos deles serem conhecidos, as músicas serem comumente conhecidas. Agora, existe um contexto histórico e ideológico atrás disso. Quem eram os ditos conscientes, indivíduos que tinham um posicionamento contrário à posição social e política, não é? Em situações periféricas, por exemplo, Exato. privação à saúde, à educação, saneamento básico e etc., fazia com que indivíduos elaborassem um conteúdo subversivo ou revolucionário. Hoje em dia até chamamos estes de rappers alternativos. Então tem uma outra alternativa, uma alternância. Estes indivíduos, em virtude do modo vivende, em particular de África Bambata, que dizia viver lá nos subúrbios, né? Pronto, é tipo catacumbas, né? Indivíduos que vivem lá quase aos buracos e tal. Pronto, o termo underground em inglês, né? Em português, por baixo do chão, debaixo do subsolo. Eram indivíduos que passavam despercebidos em clandestino, que não podiam, em asta pública, dizer coisas que chocavam direto a um sistema político. E depois, qual era o contexto político que se vivia nos Estados Unidos da América? É aquela indiferença social, aquela separação racial, é o passado histórico da escravidão, né, dos africanos que foram levados para lá, porque tem um pendor africano, o hip-hop, essa particularidade africana, e esse histórico do escravismo e não sei o que, também foi levado por aí. Tá bem, deixa-me periféricos em ver particular. se eu percebo. Não, antes de perceber, vamos ainda ouvir o Abdelvio. Também tem uma opinião aqui. Eu só queria acrescentar uma cena. As pessoas geralmente unem o conceito de underground e comercial com os subgêneros de rap. Há quem acredita que comercial é um subgênero, underground é um subgênero, e está redondamente errado. No caso do Kid MC, de acordo com aquilo que eu tinha visto na própria discografia do Kid MC, até mesmo no Wikipedia, ele se descreve como hardcore e gangsta rap. E as pessoas entendem que toda música que é boom bap, toda cena que está ligada a boom bap é que é underground, tudo que é trap é comercial. Esses são conceitos que estão redondamente errados. Quanto à questão de subgêneros, as pessoas se preocupam simplesmente em underground e comercial ou horrorcore, mas na verdade não é bem isso. Sim. Os subgêneros são esses, o gangsta rap, e uma das referências que nós temos do gangsta rap aqui em Angola são os HDA, um props aos HDA. Temos o horrorcore, uma das referências está aqui ao meu lado, que é o Sulfúrico, temos o Skid Van Darken, temos também o... como é que se chama o outro? Temos o G-Funk, aqui não tivemos muito. Temos o Bounce, também bateu muito aqui. Temos o Crank. Mas aí já é sonoridade. Claro, quanto à questão da sonoridade, se eu estou a especificar sonoridades. Temos o Bounce, temos o Crank, mas aqui na atualidade é que vamos encontrar o Trap e os seus derivados, mas as pessoas preferem pegar sonoridades que mais batem, definir como todos aqueles que fazem essas sonoridades como se fossem comerciais. Mas não tem nada a ver. Há pessoas que têm, vou especificar, tipo no caso do KRS-One, que nunca vão dizer que não é consciente nem nada. Ele dropa em qualquer tipo de sonoridade. E as pessoas quando ouvem o KRS-One num trap dizem esse gajo do underground, porque associam simplesmente a sonoridade com os termos e criam uma confusão enorme. Olha, 17 e 24 minutos, estamos a ter aqui uma conversa bonita em torno do rap-up, eu gosto disso. Você pode mandar mensagem para nós a partir do 938-287077. Repito, 938-287077. O que é que sabe sobre rap-up? O que é que sabe sobre os subgêneros do gênero rap? Mande a sua mensagem que vamos ler. Agora podemos continuar. Sim, Estamos a falar das sonoridades. Assim, aqui. nessa cena é complicado. Nessas cenas das sonoridades é que muitas das vezes surgem estilos também. Sim. Surgem estilos com o indivíduo. Por exemplo, hoje em dia fala-se beat de kuduro, beat de rap, beat de não sei o quê. A principal caracterização que se dá de uma música está justamente na instrumentalização em primeiro ponto. Na Na sonoridade, é o primeiro destaque, a sonoridade. Depois é que se olha outros elementos. Por isso é que surgem os subgêneros abaixo de um gênero. De um gênero, sim. Abaixo de um gênero, quer dizer, particularizando aqui outras categorias, outras considerações, tal como é o horrorcore, né? Claro. Não tem essência própria,
mas tem que pegar o gangster rap e o hardcore. Vai pegar aquela vertente politizada do hardcore e vai pegar aquela vertente mais marginalizada, mais ligada ao crime, se calhar... Grave Diggers. Mas calma, deixa-me perceber. O horrorcore é um subgênero do rap? É um subgênero do rap, exatamente. Horrorcore? Mas o horrorcore surge exatamente, ele realmente num tipo de gênero, tipo gangster rap, dentro do próprio gangster rap, tem os indivíduos chamados horrorcore também, Sim, dentro também do pessoal que hardcore, mas eu acho que ele depois foi ganhando identidade própria, tipo o Ghetto Boy era um gangster rap, mas com um subgênero muito, que chamavam de horrorcore, porque traziam o crime, a forma que eles falavam do crime, né, nas ruas, o discurso deles era diferente de outros gangster rap. Sim. Né? Grave Digger tinha uma visão espiritual. O grupo O que eu quero perceber aqui, em palavras diretas, o horrorcore é mesmo um subgênero do rap? Mas por que é um subgênero? Porque o gangster rap e o hardcore são gêneros do rap. Por serem gêneros do rap, a união do gangster rap e o hardcore forma o horrorcore, então é um subgênero. Porque está abaixo destes dois gêneros. Resulta da fusão dos dois gêneros. Eu estou em casa a ouvir o programa, ok? Eu tecnicamente estou em casa a ouvir o programa. Estão a falar sobre horrorcore. Horrorcore é o quê? A nascente do horror, a palavra horrorcore, né? Vem de terror, core, duro e horror. É uma coisa horripilante. É funesta, é um indivíduo que vem falar de demônios, vem falar de diabo e não sei o quê, vem falar de vou cortar a cabeça, vou te arrancar as tripas. Então aqui agora concordamos com o que estava a dizer o Imanayo. Exatamente. Que na verdade é a consciência que se coloca na música, né? Que vai definir o subgênero, é isto. Você vai ver uma coisa estranha. Há um indivíduo, né, que fala do satanismo dentro do horrorcore. Mas há um indivíduo também espiritual. Tipo o Grave Digger, que era espiritual, falava muito dos deuses africanos, da visão da religião africana, mas também considerado horrorcore. Também falava de alucinação. Deixa-me só dar outra pista lá. Eu só quero perceber. Mais nada. Olha, eu acho que o Sufúrico falou tudo. Eu recebo um instrumental, né? E vou colocando assuntos do tipo que estavas aqui a dizer, corto a cabeça, eu arranco as mãos. Né? Sim, exatamente. Eu estou a ser horrorcore. É como se fosse a ver filme. Tem um filme de ação, tem um filme de terror. E depois, se eu mudar o assunto, estou a ser hardcore. É isto? No mesmo beat? Não, mas o hardcore continua lá, porque na verdade o hardcore é o discurso radical, a forma radical que você impõe o seu discurso. O que é um gajo radical? É um gajo que quer uma mudança. Não, mas a minha questão era sobre o próprio gênero. Quando é que esse indivíduo está a ser horrorcore? Quando está a falar os assuntos que um horrorcore faz. Exatamente. Exatamente. E quando é que ele vai ser um gangster rap? Quando trouxer assuntos que um gangster rapper traz, né? O beat não tem nada a ver. Não. Os primeiros. Eu posso ser horrorcore num beat track? Pode. Não ou sim? Mas tem aqui um elemento, mas tem elementos aqui quase dogmáticos, né? Tem instrumentos que são característicos do horrorcore. A sinistralidade deve estar aí. A sinistralidade deve estar, porque existem ferramentas fundamentais que caracterizam a sonoridade do horrorcore. Se pesquisarem vão encontrar isso. Ferramentas são isso. Por exemplo, o horrorcore tem que ter aí uma melodia extremamente fúnebre, sinistra. A sonoplastia também e tal, tem que criar o ambiente. Porque o subgênero horrorcore, na verdade, a sua componente é literária, é bibliográfica, estás a ver? São livros, são filmes, por exemplo, no século XVII, o Castelo de Otranto foi um movie que inspirou muito, o Poltergeist, para quem já viu também, o Frankenstein, estás a ver? O filme Frankenstein, Holocausto. Os primeiros indivíduos que mais tarde viriam a ser horrorcore eram bandidos mesmo. Eram indivíduos que assaltavam, matavam e etc. E esses começaram a reportar na música. No Brasil, por exemplo, tinha muitos grupos assim, eles faziam assalto e tal. Tem até um relato dos anos 80, eles assaltaram e depois raptaram a filha de um delegado, estupraram e não sei o que, e cantaram. Nós estupramos, nós matamos, nós sequestramos. Cantaram essa cena. Então tem outros indivíduos que viram, essa cena até é porreira. Começaram a fazer o quê?
a reportar a vivência de outros gajos. Os gajos fazem lá o crime e ele escreve. Então tem o indivíduo apologeta do horrorcore, que é aquele que mata mesmo e canta, e tem aquele que não é apologeta, apenas escreve os crimes. Então esse é o horrorcore que só canta, só dá voz. E ele começa a cantar. Oh my God! E dada a evolução Também dos existem tempos. aqueles que só falam de campas e almas. Não, tem Também essa dimensão fantasmagórica do horrorcore, que uns confundiram fusível com horrorcore que nunca foi, que é o informação núcleo. Pensaram que Fuse era horrorcore. Eu sempre achei que fosse horror. Levo crônico Não, Levo crônico nos registros de horrorcore não encontra-se Não. o levo crônico. Não Não. está. Tá bem, mas agora, mais uma questão. Levo crônico Mais não. uma questão. É o Raftag. Olha, mais uma questão ainda sobre underground. Durante muitos anos o Nas se intitulava Rapper Underground. E havia também um grupo que é Tribe Called Quest. Ok, Tribe sim. Called Quest Sim, também. sim. Aliás, havia uma discussão sobre quem era o pioneiro, o criador do próprio underground. Né? E pronto, ouvindo aqui. A minha questão, Romeu, é perguntar: você ouviu o Nas falar isso? Quantas músicas do Nas você ouviu? Ele diz: eu sou underground, como nós fizemos aqui. Na verdade, o que sucede? Brother, até 95, 96, o Nas e a Tribe Called Quest eram grupos bem conhecidos a nível mundial. Eram mesmo mainstream. Eram mesmo. A UTEM era um dos grupos mais mainstream, né? Até mais ou menos 97, 98. Não, o Tang era um grupo muito comercial. Então, tu tens O essa Tang era um visão. grupo muito comercial. Mas temos que explicar que esse conceito do comercial, porque as Eu pessoas entendem que já o falava comercial... inglês naquela outra hora. Olha, Entendem que o comercial é quem canta fora daquilo que é o boom bap, que a mensagem, não sei o que. As pessoas Quer dizer, entendem assim, infelizmente. Primeiro, olha, aliás, eu estou aqui a dizer Comercial, peço sim. perdão, Ah. peço mesmo perdão, É mainstream. não, o comercial não é o mainstream. Na música, quando Também é se outro diz elemento. que determinada música é comercial, estamos a dizer que esta música não tem comprometimento com musicalidade na sua essência. Ok. Tem somente o objetivo de vender. Ok. Ok. Na música, o termo comercial, aliás, na arte, o termo comercial É empregaísta. é meio pejorativo. Exato. Isso E, é verdade. às vezes evita-se Vou te dar um exemplo. Exato. Vou dar um exemplo claro. Houve uma fase em que o produto da música rap mais comercial em Angola tem um conteúdo político. Porque a visão comercial às vezes é estratégico. Calma só. Quando o Kid lança, muita gente começou a fazer o que o Kid fazia porque acreditava que poderia vender como o Kid vende. Quer dizer que esse indivíduo tinha uma visão comercial, mesmo fazendo música de intervenção. Agora está a perceber a ideia. Eu a este indivíduo consigo dizer que é só comercial. Mas Ele não esse tem indivíduo. comprometimento com o que está fazendo. Está fazendo. Está a ver? Fato. Sim, é daí. Isso é Mas agora não quer dizer. O termo Mas agora não quer dizer. universalmente tem esse pendor. Agora não quer dizer que alguns artistas, por gostarem do que fazem com sentimento, não queiram vender. Aliás, vocês têm que começar a entender que quase toda música que sai do estúdio é um produto comercial. Mas aqui é uma que pode, diferença. calma só, que pode não dar um lucro para ti, mas pode dar lucro para outro. Vai bem, nós quando vamos cantar para o bar, e muitas das vezes não nos pagam, a nossa música é um produto comercial, porque é utilizada a nossa música para atrair clientes que de uma forma ou de outra vão vender. Não, tudo passa na concepção. Tá vendo? Yeah, O que se passa? Existe o produto comercial e o comercializável. Era aí que eu São queria coisas tocar. diferentes. Yeah, Comercial bem diferente. e comercializável. Comercializável, há uma hipótese de comercialização. Estás a ver? Eu posso vender, mas não é a minha prerrogativa, intento, não é? sim. Não é meu intento vender. Não, Agora é- aquela obra que pela concepção é comercial. Sulfúrico, na Eu quero produzir para verdade, comercializar. aí é onde entra a visão do termo underground. Vê bem, todo artista que entra para o estúdio quer fazer um disco, todo esse artista tem uma perspectiva de venda. Uns sabem qual é o público que vão atingir, outros não. Todos esses artistas, numa forma ou de outra, têm a visão de marketing.
eles sabem exatamente o que falar, o que cantar para atrair o público tal. Essa é a visão comercial. Mas agora, o que é que sucede? Muitos desses indivíduos, né, pensam antes na arte dele, tipo, vou falar o que eu quero falar e não o que me pedem para falar para poder vender. Eu não vou Mas chamar isto de comercial. Não, calma. Na verdade, nós não chamamos a esse comercial. Nós não chamamos, mas a visão comercial, o objetivo de venda, todos têm. Sim. Agora, tem essa perspectiva. Tem um indivíduo que entra para o estúdio somente porque quer vender, quer ficar famoso. Yeah. E tem um indivíduo, e esse é o indivíduo que fica tipo uma certa loja, não importa se vai vender o produto inspirado. O mais importante para ele, se Ele você não vai tem morrer ou não. Não tem Qualquer sonoridade vai, qualquer letra vai. Não, tem essa vida. É o que vende medicamento, mesmo inspirado, entre outros, vai vender. Mas tem um indivíduo que diz, eu vou vender, mas vou vender algo prestável. Algo que não mata a consciência das pessoas, algo que faça influir. Não quer dizer que esse indivíduo não tem uma perspectiva de venda. É o que o doutor está a dizer. Este tem um comprometimento com a arte. Tem um comprometimento, tem uma ligação intimista com aquilo que ele faz. O produto dele tem alguma integridade, tem alguma responsabilidade moral, tem um posicionamento ético, social, estás a ver? E ele acompanha o crescimento dele por causa do reflexo que ele vê na obra, estás a ver? Um indivíduo que faz um produto comercial não tem esse comprometimento. É um indivíduo que acaba sendo trivial, porque ele quer o mais comum, o mais popular possível. O que bate rápido. O que bate rápido. E não importa o tipo de tema. E esses são os indivíduos que seguem tendência. E o grande perigo que surge muitas das vezes é aquilo. Não vou defender rótulos, eles vêm assim a dizer, eu não sou rap, eu não sou qualquer... Sou músico. E aqui nós temos essa diarreia aqui é frequente, de vir dizer que eu sou somente músico, quer dizer... Isto é uma diarreia? Isso é uma diarreia. Eu chamo, e essa diarreia já meteu muitos indivíduos pálidos. Agora, no meio dessa confusão, toda. eu só tenho uma pergunta, podemos considerar a Força Suprema comercial? Sim, Não, a Força Suprema é comercial. óbvio, Força Suprema é justamente comercial. E no caso do Brigadeiro 10 pacotes? Brada, o Despac é um amigo, vou te dizer. Ok. Despac é o artista mais comercial que eu conheço. Ok, por quê? Porque ele sempre teve essa visão de venda. Ele sempre teve essa visão. Como sabe? Ele sempre teve a visão de tentar atingir o quê? O mainstream. O mainstream. E a visão política naquela fase era estratégica. Ok. E deu certo, brada. Mas agora, essa cena, eu sempre digo nas pessoas, as pessoas têm... da cultura, não é? Não, as pessoas... Olha, são 138 minutos, vamos ouvir um bocadinho de música e já voltamos. Já temos que acalmar os da ânimos. cultura. Não faz isso. Manda só vir.